Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 3 de outubro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos, ou seja, quanto mais clamarmos o Senhor, com certeza nós estamos trazendo primeiro paz para dentro dos nossos corações. E depois que nós clamarmos muito mais, vamos trazer mais e mais paz para toda a nossa casa. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus e ouvintes, vamos invocar mais o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para nós lermos Ezequiel 7 ao 9, Hebreus capítulo 5, Salmo 105 de 1 ao 15 e Provérbios 26, 28. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, mas leia este versículo, com certeza vai fazer diferença na sua vida, aonde você estiver. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, leiam a palavra profética. Louvado seja Deus. E depois que lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas, graças ao Senhor. Alimento diário, cuja série é Nossa Missão. Ouçam bem, amados irmãos e amadas irmãs, nossa missão, ou seja, o que é a nossa missão? É eu e vocês pregar a palavra de Deus, o Evangelho. O título geral é Deus escolheu você. Ele não exclui nenhum de nós, Ele nos escolheu. Então, eu e vocês precisamos estar atentos que Deus tem falado na sua palavra. Louva-se a Deus. E são 6 parágrafos bem desfrutáveis. O título da semana é Bênção Espiritual nos Lugares Celestial. Louva-se a Deus. Nós estamos na segunda semana. Hoje é quinta-feira. Tem capítulos e versículos. Com certeza todos nós já lemos, mas é bom reler novamente, porque relendo, digo sem medo de errar, Deus pode nos iluminar mais e mais naqueles capítulos e versículos. Leia com oração, nós já lemos também, né? Que é Atos 20, 19 ao 20. Diz para mim e vocês, que falando sobre a chegada de Paulo em Mileto, né? Aí ele diz assim, do 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha como é que ele entrou na Ásia. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus de mim sobrevieram. Ou seja, Paulo, mesmo em meio a tanto sofrimento, mas ele nunca deixou de falar do Evangelho. Por isso que no 20 ele completa: jamais deixando de vós anunciar coisas proveitosas e divulga ensinar publicamente e também de casa em casa. Ou seja, Paulo aqui foi muito claro. Ele, mesmo nas aflições, mesmo nas coisas que os judeus eram contra, mas ele nunca deixou de anunciar coisas proveitosas, ou seja, ele não anunciou coisas que não edificasse a igreja. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, eu e vocês precisamos ter esses exemplos de Paulo. E aqui no início,
ele diz o seguinte, né? Eu coloquei assim, o primeiro pontinho eu coloquei assim. O título é As lições aprendidas com o apóstolo Paulo. Nós precisamos aprender essas lições com o apóstolo. Leiam as epístolas do apóstolo Paulo, por favor. Nesse primeiro parágrafo, mostra que precisamos sempre estar se comunicando uns com os outros, assim como Paulo fez, chamando os presbíteros em Éfeso. Então, Paulo deu esse exemplo. Claro, Paulo não é melhor do que eu e vocês, mas ele deu esse exemplo porque, com certeza, ele estava ouvindo o Senhor. Na verdade, Paulo estava o quê? Aperfeiçoando, amados, os irmãos com seu que próprio testemunho. Isso é muito sério. Com sua própria atitude. Isso é que eu e vocês devemos fazer. Dar testemunho de Deus aqui na terra. Amado, essa atitude de Paulo serve para cada um de nós com uma lição, com lições para que sejamos que simples e humildes. Amém? Louvado a Deus. Quando formos sair, amados, às ruas, ficarmos tranquilos que na retaguarda tem irmãos orando por nós. Amados, sabemos que não é fácil esse trabalho de missionário. Há muitas tribulações e sacrifícios. É verdade. Como é que nós vamos ver isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui em Mateus 10. Mateus 10, bem desfrutável. Mateus 10, bem desfrutantezinho. Vocês já leram, mas é bom nós relermos novamente. Mateus 10, 16, ele diz para mim e vocês. Falando sobre a demonstração, né? Ele diz assim: Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui foi o Senhor mandando os discípulos, as instruções, ele dando as instruções para os 12 discípulos. Por isso que ele diz assim: E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão os tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Que está muito claro. Por que isso de açoitar eles? Por minha causa. Será por causa do Senhor. Sereis o que é levado à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, como nós éramos gentios. Mas, amados irmãos e amadas irmãs, eu e vocês precisamos dar esse testemunho que o apóstolo Paulo deu com a palavra de Deus. E aqui, eu achei aqui também, graças a Deus, outro ponto interessante aqui nesse versículo de João 17, 11, Deus fala sobre a oração sacerdotal de Jesus, e o de 17, 11 ele diz assim, olha, para mim você, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus está dizendo com ele, eu não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ou seja, Deus aqui, Jesus estava falando para o próprio Deus, que guardasse os discípulos das ciladas que havia na vida deles. Do mesmo jeito, ele é conosco. Há muita cilada que Satanás coloca em nossas vidas. Mas o que devemos fazer, amados irmãos e amadas irmãs? Simplesmente obedecer o que Deus está falando. Aqui no meu pontinho eu coloquei: amados, o mundo não vai nos receber de braços abertos, mas as pessoas que Deus preparou, sim, elas nos receberão e estarão abertas ao Evangelho. O que é que eu e vocês estamos esperando para pregar o Evangelho? As que Deus preparou, não vamos duvidar, já está prontinha. É nós irmos, como ele mandou os discípulos, e pregar o Evangelho. Outro ponto que Pedro falou aqui, que eu achei interessante. Eu coloquei assim: amados irmãos, que se preocupa meramente com seu ser, um bom orador, com eloquência e faz de efeito. Não queremos ser isso. Mas lembre-se, hoje Deus está dando a oportunidade para cada um de nós trabalhar, aliás, para trazer o seu reino de volta. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, não precisamos trabalhar para se exaltar a nós mesmos, mas trabalhar para fazer a vontade de Deus e lhe dar
fruto. É isso que eu e você precisamos. Trabalhar para fazer a vontade de Deus e dar fruto a Deus. O tempo está se acabando, eu vou ler só o último. Diz: lembrando, nós não somos candidatos a um cargo político para ficar fazendo campanhas eleitorais e agradando nosso público. Não, amados. Estamos aqui, amados, para fazer a vontade do Pai. Ou seja, pregando o evangelho para resgatar as pessoas do cativeiro de Satanás e trazê-las para a rede de cuidado e edificação da igreja. É isso que eu e vocês devemos fazer. Trazer essas pessoas que estão aí nas ruas, sendo cativas de Satanás, para a rede de cuidado, para que elas possam também fazer parte da igreja e reinar com Cristo. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, enfoque, dependa, porque Ele pode todas as coisas. Leia uma palavra, um versículo, uma frase, pode fazer diferença na sua vida e aonde você estiver. Amém? Louvado seja Deus. Sim,